Que Deus te ilumine.
do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje a nossa live será com José Antônio e o tema é visão espírita. Visão suicídio? Visão suicídio. Desculpa. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Vanessa, né? Isso, Vanessa. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo aí? Podemos começar? Tudo certo. Como é que tá? Tá bom aí o vídeo, tá bom? Tá dando para ver direitinho? Se você puder enquadrar melhor um pouquinho, você está um pouco mais baixo, assim. Tá bom Mas o som tá assim? ok. Tá bom. Hum. Então a palavra é sua. Ótimo. Vai fazer a prece inicial? Se você puder fazer, Faço, com certeza. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus, nesse momento, nos abençoe. Senhor Jesus, nesse momento em que nos reunimos, Senhor, para falar contigo, nesse momento em que nos reunimos, Senhor, para dialogar em torno desse assunto tão importante sobre a vida, sobre a valorização da vida, Senhor. Queremos te pedir que derrame bênçãos de luz sobre todos nós que nos encontramos aqui, a todos os companheiros do Fabiano de Cristo, que nesse momento todos possam receber a vossa divina luz que possa iluminar e envolver a todos, Senhor. Inspira-nos e abençoa-nos nessa tarde de hoje. Que a sua paz esteja conosco e que assim seja. Na literatura de William Shakespeare, nós vamos encontrar um caso clássico e muito conhecido, praticamente em todo o mundo ocidental e talvez até no mundo oriental, a história de Romeu e Julieta. É uma história belíssima, com um fim trágico. Entretanto, nessa história em que Romeu conhece Julieta e então os pais não queriam que os dois ficassem juntos, naquele momento então disse que Romeu tirou a própria vida, ou tentou tirar a própria vida. Julieta, acompanhando aquela situação de dor, de sofrimento, resolve então partir da mesma forma. Naquele momento em que ocorre a morte de um e em seguida a morte do outro, ou a aparente morte de Romeu, seguida pela morte de Julieta, tudo é muito romântico, tudo é muito belo, é do ponto de vista humano. Mas quando analisamos o fato sobre o ponto de vista espiritual, da visão espírita, se fosse um fato real, se fosse um fato verdadeiro, certamente seria doloroso se de fato tivesse acontecido como aconteceu. Então, Romeu, como não partiu para a vida espiritual, naquele momento, se viu diante de uma situação dolorosa, vendo a própria namorada partindo, desencarnando, e naquele instante, então, ocorre um fato interessante quando vamos analisar pelo lado espiritual. Quando assistimos aquele filme Amor Além da Vida, ocorre um fato assim também interessante. O esposo de uma artista plástica no filme, ele desencarna em um acidente, vai para o mundo espiritual, é muito bem recebido pelos espíritos do mundo espiritual, e a sua esposa passa a viver um momento de profunda dor, de profundo sofrimento, e então, naquele momento, na sua angústia profunda, na sua depressão, ela resolve então dar cabo da própria vida. Qual é a sua surpresa? Ela queria, através do suicídio, encontrar com seu marido e com o filho, a filha que havia partido também, e ela se sentindo muito só, queria encontrar os dois no mundo espiritual. Mas o que foi que aconteceu? O inverso. Enquanto o seu esposo e o filho ou a filha estavam lá no mundo espiritual, numa condição mais feliz, ela
passou a viver em uma zona de sofrimento, aquela que no Espiritismo, lá no livro Nosso Lar, se chama de umbral, porque deu cabo da própria vida. Mas isso ocorre porque nós não reencontramos imediatamente os nossos afetos na vida espiritual, principalmente quando a pessoa parte pelo suicídio. O que faz distanciar ainda mais o nosso encontro com aqueles que são os nossos afetos, as pessoas que amamos. Então, sofremos uma consequência do ato arbitrário que nós cometemos. Então, qual é a primeira providência que nós temos que pensar em termos do suicídio, que a visão espírita nos mostra e que a visão materialista muitas vezes não mostra? O suicida pensa que vai encontrar os seus afetos, as pessoas que ama no mundo espiritual. Pensa que dando cabo da vida, ela vai solucionar os problemas que está vivendo. Mas nós sabemos que o suicídio é contrário à lei divina. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo das penas e das consolações, os espíritos superiores dizem ao codificador da doutrina espírita, entre aspas agora, hoje, comemorando mais um ano de nascimento, 3 de outubro, de nascimento de Allan Kardec, vamos fazer essa pequena pausa aí para a gente relembrar o grande codificador. Então, eles respondem a Allan Kardec, dizem a ele que o suicídio é um atentado contra a lei de Deus. Deus nos deu a vida e só Ele tem o direito de tirar a nossa existência, a nossa vida. Esse é um direito que nós não temos. Nós temos inúmeros direitos que nos foram dados nessa vida, mas o direito de tirar a própria vida não nos assiste e nem de tirar a vida alheia através do processo do homicídio. Então, a primeira coisa que ocorre, Emmanuel nos diz do livro Consolador, para o suicida é exatamente a decepção de ver que o que morre é apenas o corpo. O espírito continua vivendo. E aí nós vamos entrar no aspecto importante. Há consequências para o suicida na vida espiritual? Para isso vamos relembrar Divaldo Pereira Franco. Divaldo estava numa fase muito difícil da vida dele, em que ele estava sendo muito perseguido, muito caluniado e também com muitas dificuldades lá na Mansão do Caminho. Há muitas pessoas que imaginam que os missionários, aquelas pessoas que têm uma tarefa maior dentro da doutrina espírita ou dentro da religião, como Allan Kardec, por exemplo, como Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, inúmeros outros missionários que vieram à Terra, que eles têm uma vida muito tranquila. É um equívoco. Porque da mesma forma que nós, esses espíritos também têm os seus conflitos interiores, têm as suas provas pelas quais passam e muitas vezes carregam uma cruz muito mais pesada que a nossa. Passam por momentos muito mais difíceis que os nossos para dar conta da sua administração da tarefa que lhes foi confiada. E Divaldo Franco, então, vivia um desses momentos difíceis, juntando, então, calúnias, perseguições, as chamadas dos inimigos gratuitos, e, ao mesmo tempo, ainda vivendo dificuldades dentro da Mansão do Caminho, dificuldades de ordem financeira, para sustentar aquela obra que é uma obra de referência dentro do Espiritismo. E diz ele, então, que já estava em lágrimas, chorando ali no seu gabinete, onde ele sempre estuda, onde ele psicografa dentro da Mansão do Caminho. E lhe apareceu um espírito, então. Ele disse que era um homem muito simples. E pegou no seu ombro e disse: não chore, Divaldo. Não chore. Porque você tem sido para nós um sustentáculo. Vou lhe contar a minha história para que você entenda quanto você tem nos ajudado nesses momentos tão difíceis. E ele então recorda. Divaldo disse que quando ocorreu uma morte de um
pedreiro que tinha uma família de 5 filhos mais ou menos, ele estava desempregado, entrou em desespero em um determinado momento, vendo as dificuldades, a família passando necessidades, entrou em desespero diante daquela situação e pulou na frente de um trem, suicidou. E Divaldo ficou muito comovido com essa situação, com essa história. E Divaldo tem um caderno de vibração que ele próprio criou, onde ele coloca nomes das pessoas que mais precisam e vai orando por essas pessoas. Depois de um determinado tempo, quando percebe que há uma melhora, ele risca aquele nome e coloca outro, e assim ele vai fazendo as orações. Prática que todos nós devemos aderir, colocar no nosso dia a dia, também para orar pelas pessoas que precisam, seja na nossa família, seja na casa espírita, ou aonde que realmente percebamos a necessidade. Então, Divaldo, naquele momento, ele disse que iniciou esse processo de oração por aquele companheiro. E o Espírito, contando a história para ele, diz: aquele momento em que pulei na frente do trem, um momento de loucura, em que eu já não estava mais em mim mesmo, então iniciou para mim não o alívio do sofrimento, mas uma dor superlativa da qual gastei muitos anos para conseguir superar. Então ele conta a Divaldo toda a trajetória dele. Diz ele: ao pular na frente do trem, senti todo o peso sobre as minhas costas. E dali em diante, então, me vi fora do corpo, o corpo todo estraçalhado, e me via constantemente pulando várias vezes e o trem vindo por cima. A cena se repetia, Divaldo, diversas vezes na mente. E eu já não suportava mais aquilo e de repente fui transportado para um local de muita escuridão, onde vozes gritavam: suicida, suicida. E a cena se repetia constantemente. Eu gritava e pedia, implorava a Deus perdão, implorava a Deus por tudo aquilo que eu havia feito e pedia, então, naquele instante, para que Deus pudesse me ajudar. Então, não encontrava a resposta e a cena se repetia, e o tormento, a escuridão, as vozes, e a cena se repetindo centenas de vezes na minha mente, o tempo todo. Eu pulando e aquele trem passando por cima, e constantemente ouvia essas vozes na minha cabeça. Então iniciou um fato diferente. Em um dado momento, eu sentia que uma luz aparecia e caía um refrigério, uma chuva suave caía sobre mim e me aliviava e me dava forças. E aí todos os dias, em um dado momento, eu sentia que essa luz me refrigerava, me alentava, me fortalecia. E fui encontrando forças e fui pedindo a Deus, até que um dia, um companheiro, um grupo da Mansão do Caminho me socorreu na minha dor, nas minhas trevas interiores, e me conduziu até um hospital no mundo espiritual, onde eu pude então receber o medicamento, o auxílio, a orientação, e pude então ir me recuperando pouco a pouco. Demorou muito, Divaldo, para que eu chegasse à situação de equilíbrio na qual estou vivendo hoje. Mas ainda existem as sequelas, o sentimento de culpa pelo ato cometido. Enfim, uma dor profunda, uma dor que sangra por dentro e nos faz sofrer imensamente. E ele conta então para Divaldo toda essa situação, e ele diz: aquela chuva suave que de vez em quando caía sobre mim, aquela luz que se acendia na escuridão, Divaldo, fui informado que era você, que orava por mim, que fazia essas preces e pedia para que Deus tivesse misericórdia da minha dor naquele momento. E esse alívio, esse refrigério, foi o que fez com que eu encontrasse essa força para superar, para suplantar, para seguir em frente, para que eu pudesse, então, conseguir, Divaldo, chegar aqui onde cheguei. E então,
Divaldo entendeu, enxugou as lágrimas, pediu desculpas ao amigo e entendeu que realmente a vida na Terra é de luta, é de provação, é de aprendizado, mas é também de felicidade, de uma felicidade relativa, porque também podemos gozar de uma felicidade relativa neste mundo, nas coisas mais simples, no bem-estar interior, na convivência com a nossa família, com os amigos, em busca sempre daquele equilíbrio. Ou como dizia Chico Xavier, que a paz, que a felicidade está na paz da consciência e do dever cumprido. E Divaldo entendeu a lição. E aquele companheiro agora se tornara um dos auxiliares, um dos companheiros que ajudavam ali na Mansão do Caminho. Bem, Allan Kardec, ao analisar a questão do suicídio, no capítulo 5, ele nos diz que o materialismo ou as ideias materialistas são o grande incentivador da ideia do suicídio. Porque se a pessoa passa por qualquer decepção, passa por qualquer dificuldade na vida, por qualquer provação, e não tem uma crença espiritual, não acredita que existe algo mais além desse corpo, ela pensa, não tenho nada a perder. Então, o suicídio é o alívio, é a solução para essa situação na qual me encontro. E esse é o grande equívoco que a maioria das pessoas enfrentam e encontram. Então, as ideias materialistas, elas são uma das causas do processo do suicídio na Terra. Nós sabemos que hoje o suicídio tem sido uma das maiores causas de desencarnação, de morte no mundo inteiro. Existe suicídio na infância, suicídio na juventude, suicídio na idade madura. Então, o suicídio, ele não tem uma idade, ele não tem uma classe, ele não escolhe pessoas. Porque está muito na forma como a pessoa enfrenta as situações da vida. Mas há fatos que nós podemos destacar como causadores do suicídio e que é importante a gente destacar. Joana de Ângeles, ao estudar todos os tormentos que existem na mente do homem, na psique, ela nos deixa claro, ela nos diz que na origem de tudo está o espírito que vive os seus tormentos interiores, o sentimento de culpa que traz de uma reencarnação passada ou de outras reencarnações. Então, esse sentimento de culpa, muitas vezes, ele é um processo até inconsciente. A pessoa não tem uma consciência desse sentimento que vem de uma outra vida. Há pessoas, por exemplo, que carregam uma tristeza inexplicável dentro de si, sem saber a origem de tal situação. Então, quando nós analisamos a questão, por exemplo, da depressão, a depressão pode estar radicada no processo do vazio existencial? Sim, pode estar, porque a pessoa não tem um objetivo, um sentido na vida, perdendo esse objetivo, esse sentido na vida, ela então não tem por que viver. E ela então entra no processo de depressão e muitas vezes pode culminar no processo de suicídio. Mas há outros fatores, como traumas na infância, por exemplo, situações que ocorreram na infância ou numa outra vida, como Joana de Ângeles nos diz, e que vem reforçar esse processo. Hoje existem no mundo 350 milhões de pessoas depressivas. Então, o processo da depressão leva, não sempre, mas algumas vezes, ao suicídio. Então, o que é que a pessoa que está com o processo da depressão deve, então, procurar? Em primeiro lugar, eu tenho que me considerar como uma pessoa que estou precisando de ajuda. Nós, muitas vezes, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, naquela situação de autossuficiência, achamos que não precisamos da ajuda de outrem. Há pouco tempo atrás, psiquiatra e psicólogo eram considerados especialistas que tratavam de loucos, de pessoas com problemas de ordem psiquiátrica. Mas, graças a Deus, essa visão tem mudado. E hoje as pessoas têm compreendido que um psicólogo e um psiquiatra tratam de processos de transtornos psicológicos e também
de processos como a depressão, a ansiedade, e que isso não tem nada a ver com nenhum processo de ordem psiquiátrica. A pessoa não está louca. Aliás, diga-se de passagem, fazer terapia é saudável porque nos ajuda o autoconhecimento. O autoconhecimento é importantíssimo no processo da felicidade. Quem diz isso é André Luiz, lá no livro Sinal Verde. Ele nos diz que não existe a felicidade sem autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não posso ser feliz. E se eu não me conheço, eu não sei quais são os meus limites e quais são as minhas necessidades e quais são as minhas qualidades, as minhas potencialidades. Então, através do processo do autoconhecimento, eu vou me melhorando, vou crescendo, vou me desenvolvendo. Então, no processo da depressão, quando a pessoa se sentir deprimida, e quando entrar num processo de depressão, e aqui nós temos que fazer uma ressalva, existe o processo em que a pessoa está deprimido e que está com depressão. Por exemplo, há pessoas que têm o processo de ficar deprimido no Natal. Muita gente não gosta do Natal, fica muito triste, sem ter uma explicação. Eu não gosto do Natal porque o Natal eu fico muito triste. Essa pessoa não está com depressão, porque os outros 363 ou 364 dias do ano, essa pessoa está muito bem, está feliz. Mas naquele dia em especial, algo acontece e ela se sente muito triste. Não sabemos o que. Podem ser diversos fatores associados a esse processo. E o outro é quando existe o processo da depressão. A depressão, ela se arrasta, ela é duradoura. Quando a pessoa, por mais de 2 semanas, sente uma tristeza, uma vontade de chorar inexplicável, esse processo já pode ser considerado como um processo de depressão que precisa de uma ajuda. Seja uma ajuda de um amigo, de um parente, ou a busca imediata de um psicólogo, de um terapeuta ou de um psiquiatra, para que haja, então, um acompanhamento desse processo. Muitas vezes pode ser só um processo de uma perda, o luto. Freud dizia que ele traz muitas dores para todos nós. E então, quando nós passamos pelo processo do luto, algumas pessoas conseguem superar bem, outras têm uma dificuldade maior. E aí, nesse aspecto, nós vamos entender, então, que é preciso ter um acompanhamento, ter uma ajuda, para que nós possamos, então, estar mais fortalecidos diante dessa dor. Se nós começarmos, então, esse processo, tudo pode se modificar. Mas aí, Joana de Ângeles nos diz que além da chamada terapêutica psicológica, além do acompanhamento psiquiátrico, e algumas vezes é preciso, inclusive, tomar medicamentos, dependendo do grau da depressão, ela nos diz, existe a terapêutica espírita. Que é o que os companheiros, por exemplo, do Fabiano de Cristo estão fazendo nesse momento. A terapêutica espírita ela é importantíssima. Porque há alguns casos de processos de depressão que podem gerar um processo obsessivo. Então, na terapêutica espírita vai existir, então, o quê? Vai existir o fator do tratamento espiritual, do acompanhamento espiritual, das palestras que são feitas para esclarecer as causas, as consequências, a proflexia para o problema, por exemplo, da obsessão, a água fluidificada que tem um poder enorme para nos ajudar no equilíbrio mental, no equilíbrio psicológico, no equilíbrio físico. O passe, seja distância ou seja presencial, que tem uma importância muito grande também no equilíbrio orgânico e no equilíbrio espiritual. E junto disso, o culto do evangelho no lar, que vai fortalecer mais ainda aqueles que estão acometidos do processo da depressão, que pode vir também acompanhado do processo da obsessão. Mas se não tiver acompanhado de um processo de obsessão, ainda assim, na depressão, a terapêutica espírita tem uma importância muito grande. E nós vemos muitos companheiros que fazem o tratamento paralelo, psicológico, o tratamento espírita,
sentindo-se fortalecidos e caminhando, então, para uma vida mais equilibrada, para uma vida melhor. Então, as causas do suicídio, elas estão dentro de nós, dentro da vida na qual nós vivemos, dentro do processo do sentimento de culpa, do vazio existencial. E nós sabemos que hoje a tecnologia, aqui não falamos da tecnologia no sentido negativo, mas positivo. A tecnologia, as redes sociais têm contribuído demais para o progresso da humanidade, com certeza. Especialmente, então, nesse momento da pandemia, o quanto ela não tem feito pelas pessoas que estão em isolamento social, por todos nós de um modo geral. Mas precisamos fazer uma referência importante sobre essa questão das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. É que a pessoa não tem, muitas vezes, um controle sobre isso. Então passa a viver uma vida somente em torno das redes sociais. A pessoa perde o contato com os filhos, perde o contato com os familiares, com os amigos e passa então a viver uma realidade fictícia. E muitas vezes cria para os outros uma imagem de uma felicidade que não é verdadeira. Posta fotos lindíssimas em lugares belíssimos, coisas que muitas vezes a pessoa não está vivendo aquilo e tenta passar uma imagem de felicidade. Qual é a consequência disso ao longo do tempo? Uma amiga nossa contou de uma prima que não conseguia mais desligar-se das redes sociais. Ficava dia e noite. De madrugada ela ia dormir, não conseguia desligar mais o celular. Não conseguia sair até que ela teve um surto e foi parar em um psiquiatra. Que lhe disse: a causa do problema no qual você está vivendo é o vício do celular, é o vício das redes sociais. Isso gera para a pessoa grande infelicidade, grande dor, porque ela passa a viver num instante de ilusão fora da realidade e passa então a perder o que tem de mais belo e de mais gracioso na vida, que é justamente os relacionamentos interpessoais. É tão bom conversar com uma pessoa, conversar com seu filho, conversar com sua esposa, conversar com seu pai, seu avô, um amigo, presencialmente, se você tem essa oportunidade agora nesse momento. Então, as pessoas estão criando uma vida artificial e essa é uma das causas do problema da depressão. Passa a viver uma vida de ilusão e isso traz transtornos de ordem psicológica para a pessoa e a pessoa sofre as consequências disso. Bem, mas a doutrina espírita nos fala, além das causas, que Allan Kardec nos assinalou muito bem, dizendo que as ideias materialistas são um elemento importantíssimo nesse processo do suicídio, que leva ao suicídio. A doutrina espírita também nos mostra as consequências no mundo espiritual e nos mostra também as consequências em uma outra existência. Quando os espíritos nos mostram, quem não leu, leia, porque é um livro maravilhoso, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, mostra todo o drama dos espíritos suicidas no mundo espiritual. Indicamos aqui também a leitura do livro O Céu e o Inferno, na parte que trata justamente dos espíritos suicidas, o que ocorre com eles no mundo espiritual. Evidentemente que existem os atenuantes. Infelizmente, nas religiões, existe um sentido muito taxativo, muito forte com relação aos suicidas. Suicidou, vai para o inferno. Não tem escapatória, Deus não perdoa. Não é assim. Deus não é carrasco, Deus é infinitamente misericordioso. E mesmo para aqueles que contrariaram essa lei sagrada de terem tirado a própria vida, Deus, evidentemente, perdoa infinitamente e abre sempre as portas às oportunidades para o espírito poder retornar através das portas da reencarnação, para poder, então, equilibrar novamente com a lei. Porque ali, naquele momento em que cometeu esse ato de loucura, o espírito, então, perdeu essa grande oportunidade do seu progresso, da sua evolução,
e se evadiu da lei divina. Sofre, evidentemente, as consequências disso. E as consequências são as mais diversas. Primeiro, no mundo espiritual, realmente existe esse processo de sofrimento que o espírito passa no mundo espiritual. E ele ainda tem que completar esse período em que deveria estar reencarnado numa outra vida. É onde se explica a origem, não de todas, mas de muitas mortes na infância e na adolescência. Às vezes o espírito tinha que viver na Terra reencarnado 70 anos, por exemplo. E aí, ele vive aos 50 anos, por exemplo, ele tira a sua própria vida. Terá que voltar, terá que reencarnar novamente numa outra existência para poder completar aquele período de 20 anos que faltava. Ou se tinha que viver 65, e suicidou aos 60, volta novamente para completar esse período numa outra existência e desencarna aos 5 anos de idade. Então, essas mortes prematuras têm muito a ver com processos de suicídio em outra existência. Não todos, porque na lei de Deus existe uma elasticidade imensa nos processos reencarnatórios. Cada reencarnação é uma reencarnação. Assim como cada desencarnação é uma desencarnação diferente da outra. Então, não existe como padronizar e dizer que tal morte foi por isso. Deve-se analisar o fato e chegar a essa conclusão. O que é mais importante sinalizar é o processo das consequências para uma outra existência do espírito. Então, todo aquele que se evade da lei divina, que comete qualquer arbitrariedade perante a lei de Deus, sofre as consequências em uma próxima existência. Mas repetimos, existe a misericórdia divina. Deus abre as portas da reencarnação para a reeducação, para a regeneração, para a redenção da alma, para o reequilíbrio com a lei, da qual nós então evadimos naquele momento de loucura, naquele momento de insanidade no qual estávamos vivendo no processo do suicídio. Então as consequências, Emmanuel nos relata no livro da Religião dos Espíritos, dizendo que são os mais diversos fatores. Aquele, por exemplo, que pulou na frente de um trem, de um carro, ele volta certamente numa outra vida, numa outra existência, com o processo da paralisia ou da tetraplegia. É um processo doloroso realmente, totalmente tetraplégico, para poder resgatar essa dor, esse processo até de um sentimento de culpa. O próprio espírito, sofrendo a dor da consciência no mundo espiritual, muitas vezes pede esse retorno. E aquele que evidentemente tirou a vida através do chamado envenenamento, sofre as consequências da região do esôfago, da região do estômago, que fica lesado realmente. Muitas vezes a pessoa arrasta por uma existência inteira esse processo de dor imensa de todo o tubo digestivo, em que sofre bastante. Aquele que tirou a vida dando um tiro, por exemplo, na região do crânio, volta com sérias limitações cerebrais, desde o cretinismo até os processos da síndrome de Down e outros processos que podem ocorrer. E assim por diante. E ele vai nos assinalando essas consequências como consequências naturais. Mas não podemos, de forma alguma, evadir da vida sem sofrer essas consequências. Ou seja, a partir do momento em que eu cometo o processo do suicídio, eu estou incorrendo em um erro muito grande perante a lei divina. E devo, então, retornar para isso. Há uma história bastante interessante para ver o quanto o processo do suicídio ele é forte no espírito, assim como outras tendências, né? As chamadas tendências que nós trazemos de outras existências, que podem vir à tona numa próxima vida e isso tornar-se muito forte e repetir o erro. Muitas vezes alguém que suicida numa vida pode vir a suicidar em outra ou em outras existências, porque tem a tendência, ela volta muito forte. Daí o porquê sempre os espíritos nos repetem que não é bom fazer a chamada regressão de memória a outra vida,
a não ser em casos terapêuticos, já bem indicado por aqueles que são profissionais sérios, terapeutas sérios, que realmente sabem o quanto é importante, mas também o quanto é arriscado um processo de regressão a vidas passadas. Mamãe chegou para o Chico e disse a ele: Chico, eu estou muito preocupada porque meu filho, ele perdeu as duas pernas quando era muito pequeno. E agora, aí aos 7 anos de idade, ele tem uma doença degenerativa e os médicos já disseram que não tem como, que para salvar a vida dele terá que amputar os 2 braços, porque provavelmente não vai ter como. E eu estou muito triste. O que eu faço, Chico? Tem alguma orientação aí do Dr. Bezerra? E aí, então, naquele momento, Dr. Bezerra de Menezes ali presente, aliás, Emmanuel ali presente, que sempre orientava o Chico, disse a ele: diga à nossa irmã que nas 3 últimas reencarnações, o filho dela suicidou. E nessa ele pediu novamente para vir e ter a oportunidade de reencarnar e dessa vez não partir mais pelas portas do suicídio. Pediu então que lhe fosse limitada a locomoção para que ele não viesse a fazer nada de errado. E então ele disse a Chico que ele já estava encontrando um meio na cama, fazendo algum jeito para poder se deslocar para algum ponto e poder então pular e suicidar. E que a amputação dos braços seria uma bênção para ele, porque ficaria realmente só aquele toquinho na cama, mas aquele toquinho faria com que ele cumprisse a existência inteira e tirasse então da sua mente aquele reflexo condicionado, aquela vontade de sempre suicidar em toda a existência, e na próxima existência ele viria vitorioso, numa condição muito melhor. Então, o que é que podemos concluir de tudo isso? Que existe toda uma assistência dos espíritos bondosos, nosso anjo da guarda, nos ajudando para que possamos viver bem a vida, para que possamos prosseguir bem em toda a existência. A reencarnação é uma oportunidade única. Nesse momento, há bilhões de espíritos no mundo espiritual pedindo para reencarnar. Como é doce e maravilhosa a reencarnação. Como a bênção da reencarnação é extraordinária para todos nós. A vida na Terra é algo tão que 50 anos bem aproveitados, 60, 70 anos aqui, equivale muito. Podemos dar um salto na evolução. Veja Paulo, de Saulo, doutor da lei, orgulhoso, perseguidor do cristianismo, ao encontrar Jesus, deu um salto na evolução e se tornou grande apóstolo da gentilidade. Observemos Maria de Magdala, a grande heroína do amor, da bondade, da paz, quando ela então estava diante de uma situação de dor, de sofrimento, de equívoco, encontra Jesus e entrega toda a sua vida ao amor, principalmente aos rancenianos, finalizando a sua vida como uma reencarnação vitoriosa. Quantos outros não podemos ver da vitória de companheiros que puderam aproveitar ao máximo a sua reencarnação? Cada minuto, cada momento, cada hora nessa reencarnação é uma oportunidade ímpar que nós devemos aproveitar. Quando vier um sentimento de tristeza, um pensamento de tristeza, vamos pedir forças a Deus, vamos pedir forças ao nosso anjo da guarda para que nós possamos então superar esses momentos e vencer com muita galhardia esses momentos de dor, de prova, aos quais todos na Terra passamos, ricos e pobres, crianças, jovens e velhos, todos no mundo têm a sua prova, têm o seu momento de provação. Então, é muito importante estarmos firmes na fé, entendermos que Deus não nos desampara em momento algum. Se estamos em algum processo de depressão e de tristeza, vamos firmar na fé. Vamos acreditar na literatura espírita que nos dá
tantas informações riquíssimas de um mundo espiritual muito belo. Mas para estar nele, nós temos que fazer por onde? Por onde merecer. Então, vamos fazer por merecer esse mundo espiritual cheio de luz, de paz, de felicidade, ao qual encontraremos após o decesso terreno, após esse período tão curto aqui no mundo terreno, na Terra, reencarnados. Agradeço a atenção de todos, que Jesus os abençoe, muita paz e uma boa tarde. Obrigado, José Antônio. Muito obrigado. Uma boa tarde para você. Parabéns pela palestra. A gente agradece os esclarecimentos. Eu que agradeço, Bruno. Grande abraço para todos vocês. Um abraço para você, para a turma toda aí do Fabiano, tá? Que Deus nos abençoe. Obrigado. Bom, então, gente, quem ainda não pegou sua água para fazer a fluidificação, pode correr lá, dá tempo para a gente poder fazer agora a oração final, e que vai ser um momento de fluidificação das águas também e de passe virtual, tá? Então, quero que todo mundo feche os olhos e imagine agora a imagem de Jesus. Vamos, então, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade que coordena esses trabalhos do nosso centro, agradecendo por essa oportunidade de termos esclarecimentos, de aprendermos cada vez mais sobre, sobre o Evangelho de Cristo, sobre a situação da nossa vida, de como funciona a nossa existência, como é a questão do suicídio, como devemos nos portar. Então, a gente agradece a Deus por todos esses ensinamentos, pedindo que a gente possa ter a fé necessária para superar todas as nossas dificuldades. Que Deus ilumine agora cada um de nós que estamos sintonizados nessa live, que todo mundo possa imaginar nesse momento as energias do céu recaindo sobre cada um de nós, fortalecendo com as energias necessárias que cada um precisa para superar suas dificuldades, seus problemas, e que a gente pede também que a espiritualidade possa depositar nessas águas, nessas garrafinhas de água que vocês separaram, possam colocar o remédio necessário, os fluidos necessários para cada um de nós. A gente pede então que Deus possa abençoar a nossa semana, que a gente tenha sabedoria, paz e saúde. Que assim seja. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação. Amanhã, que é domingo, tem a aula de evangelização infantil no YouTube. E durante a semana, temos as nossas lives no Instagram. Sempre terça, quarta, quinta e sábado. Muito obrigado. Uma boa tarde.